Bem-vindo, portista. Bem-vindo ao único sítio onde se diz tudo sem filtros. Aqui é emoção no máximo, verdade crua e tudo que a direção, a imprensa e os outros não querem que tu saibas. Por isso, se és dos nossos, mete like, ativa o sininho e subscreve já. Isto não é só mais um vídeo. Isto é um murro no estômago. Hoje vamos a 3 momentos que podem decidir o presente e o futuro do Porto. E começa com uma ausência que ninguém queria ouvir. Uma ausência que rasga, que parte a equipa ao meio, que nos deixa vulneráveis na hora da verdade. O jogador que mais representa segurança, liderança e mística está fora. E ninguém está preparado para isso. Mas pior, a ferida não é só no balneário. É também nas contas. Porque o Porto pode falhar o objetivo mínimo. Pode falhar a qualificação. E se isso acontecer, são milhões a voar. São férias antecipadas. É um mundial perdido. E uma época que começa com a corda na garganta. E no meio disto tudo, aparece ele. O presidente. A falar de peito aberto, a pedir desculpa, a fazer promessas, a tentar levantar o moral. Mas será que ainda acreditamos? Será que basta um discurso para apagar tudo o que não correu bem? Hoje vais ouvir o que ninguém diz. Vais sentir cada segundo. Vais viver isto até ao fim. E agora prepara-te, porque a primeira notícia é de partir a alma. O guarda-redes, que devia ser o muro da confiança, está de fora. E tudo indica que, no momento mais crítico da época, o Porto vai ter de enfrentar o Al-Ahly sem Diogo Costa. É duro dizer isto, mas quem devia estar a gritar lá atrás, a segurar o sonho com unhas e dentes, está preso ao boletim clínico. Um dos nossos melhores, um dos nossos símbolos, arrasta-se entre tratamentos e treinos condicionados e o tempo está a esgotar-se. Depois de uma derrota que ainda nos custa engolir, o grupo regressou ao trabalho em Nova Jersey, mas o nome de Diogo Costa continuou no boletim. E, como se já não bastasse, juntou-se-lhe Martim Fernandes, também limitado, também condicionado. Isto a horas de um jogo decisivo. Isto a dias de podermos cair fora do Mundial de Clubes logo na fase de grupos. Um murro no estômago. E agora? Cláudio Ramos volta a ser chamado ao sacrifício. E sejamos honestos, tem sido o melhor dragão nesta prova. Tem segurado como pode, com defesas que nos salvaram de vexames maiores. Mas é o Cláudio, porque não há Diogo. E isso pesa. Isso deixa uma sombra em cima de todos. Porque quando olhas para a baliza e não está lá o número 99, não está só a faltar um jogador. Está a faltar uma referência. Um grito de guerra. E do outro lado está o Al-Ahly. Não são favas contadas. Não são um brinde. É uma equipa que cheira o medo e aproveita a fragilidade como um tubarão fareja sangue. Se entramos com dúvidas, eles vão comer-nos vivos. E com esta ausência de Diogo Costa, mais o traumatismo de Martim Fernandes, mais o clima de desconfiança depois do que aconteceu com o Inter Miami, estamos num ponto de ruptura. E como se não bastasse a dor no relevado, há a dor no cofre. Falhar os oitavos de final significa perder 7 milhões de euros. 7 milhões. É o valor da eliminação precoce, do fracasso, do regresso a casa de cabeça baixa. Um murro no orgulho e um rombo na carteira. André Vilas-Boas já avisou. O mínimo era passar aos oitavos. Mas os sinais são todos contrários. A moral está de rastos. A percentagem de vitórias com Anselmi afunda-se. Metade dos jogos deram em nada. No ranking de treinadores do clube, ele já está no lugar 45. E a continuar assim, vai ser engolido pela própria inércia. Mas há uma última bala na arma. Há uma esperança ténue, vencer o Al-Ahly e rezar para que o Inter Miami ganhe ao Palmeiras. Só assim podemos fazer contas, mexer nos golos, tentar agarrar a qualificação com as unhas. E mesmo assim, tudo tem de correr bem. Tudo tem de ser perfeito. Mas como é que acreditamos na perfeição quando falta o nosso guarda-redes titular? Quando estamos a meio de um Mundial, com a equipa aos remendos, com o plantel por um fio e os nervos à flor da pele? Martin Anselmi está encostado às cordas. A margem é quase zero. E se perder este jogo, não perde só a competição. Pode começar a perder o balneário. Pode começar a perder os adeptos. E no Porto, quando se perde os adeptos, perde-se tudo. Segura-te bem. Porque se este jogo correr mal, a queda vai ser brutal. E chegou a hora da verdade, aquela que não queremos ouvir, mas que pode estar a acontecer. Porque perder para o Al-Ahly não é apenas tropeçar no campo.
É atirar milhões para o lixo. Falhar os oitavos de final do Mundial de Clubes pode custar ao Porto, no mínimo, 7 milhões de euros. Sim, 7 milhões de euros. É esse o valor que desaparece se não atingirem a fase seguinte. É o que os patrocínios, as receitas e a tesouraria deixam de ter num instante. Até agora, o Porto amealhou cerca de 15 milhões de euros só por participar, aquele prémio que parecia garantido. A esse valor somou-se mais 920 mil euros com o empate frente ao Palmeiras. Mas atenção, o prémio só sobe se vencerem o Al-Ahly, e isso ainda depende do que o Inter Miami fizer. Se não for assim, os portistas regressam a casa com os bolsos vazios, sem prémios, sem lucro, sem futuro imediato. É esta tensão brutal que vive agora o balneário. Porque os oitavos são um objetivo alcançável ao nível do Porto, admitiu o presidente em palavras duras. Mas dizer e depois falhar é cair na armadilha da complacência. Significa estragar a estratégia da próxima época, com planeamento inseguro, reforços adiados e gestão feita de mexidas em contenção. Agora pensa nos números frios. Se passarem, garantem mais 1.850.000 euros por cada vitória. Ou seja, só na próxima ronda poderiam somar quase 6.900.000 euros. Dinheiro suficiente para reforçar o ataque, proteger salários, investir nas camadas jovens ou melhorar as infraestruturas. Mas se falharem, esqueçam isso. O cofre fica vazio, o clube fica refém dos erros. Claro que, do ponto de vista desportivo, há um lado prático. Voltar cedo permite preparar melhor a próxima temporada, começar mais cedo a treinar e talvez ganhar algum ritmo. Mas essa compensação é mínima quando comparada com o rombo financeiro. Férias antecipadas têm um travo amargo quando a conta bancária está a zeros. E como se tudo isto fosse pouco, há também o estrago mediático. Falhar nestas fases mata moral, consome imagem e expõe falhas estruturais. O desgaste psicológico sobre jogadores e técnicos é brutal. Os adeptos exigem luta, raça, garra, e se voltarem com as mãos vazias, vão sentir vergonha, raiva e frustração. A situação do treinador Anselmi está em xeque. Com apenas metade dos jogos ganhos, já ocupa o modesto 45º lugar no ranking dos Quaches com 20 ou mais jogos. E, depois de um início mais frio no Dragão, falhar os oitavos pode significar queda iminente. Também a SAD sente o aperto. Quem paga a conta? Quem pega nas críticas? Houve promessas, houve metas, houve reforços anunciados, e tudo isso depende do que acontecer amanhã. No Porto, as contas têm de fechar. Exigência máxima. Esta é a encruzilhada final. Vencer para garantir milhões, confiança e futuro, ou perder e voltar para o Porto com sombras que vão assombrar toda a época. Para jogadores, para técnicos, para a direção e, em especial, para o presidente. Portista, prepara-te, o jogo não acaba aos 90 minutos. Acaba quando se contam os prejuízos. Amanhã, o Porto vai precisar de ganhar, não só no campo, mas também na cabeça, no coração e no bolso. E no fim desta tempestade vem um gesto que pode reacender a chama que parecia apagar-se. André Vilas-Boas pegou no microfone e falou ao coração de cada portista. Falou com emoção, com gratidão e com a vergonha que sente pelos erros. Foi um momento raro, o presidente a mostrar que também sente e a prometer que tudo isso vai mudar. Começou por agradecer à comunidade imigrante em Nova Gércia, 400 portistas presentes, longe de casa, ainda assim a apoiar. Porque ter gente assim, a defender o clube a milhares de quilómetros, é mais do que popularidade, é identidade. É paixão. E foi isso que o presidente quis honrar. Vê-los aqui é inesquecível, disse. E não foi um texto ensaiado. Foi do coração. E isso é um sinal do que ainda pode existir no clube, humildade. Mas a verdade veio depois. Vieram as palavras que mordem. Infelizmente, não estivemos à altura das expectativas do Porto. Esta derrota deve envergonhar-nos. Pense nisso. O Porto, o clube gigante, estaria envergonhado. Quando um dirigente assume esta frase, está a admitir que falharam, que vacilaram, que há erros para corrigir. E nessa humildade há força. Vilas-Boas foi mais longe. Assumiu que esta participação no Mundial ficou aquém. Não temos correspondido às expectativas. Mas deixou o aviso, este é ponto de viragem. É um virar de página absoluto para a próxima época. É promessa pura, foco total no tifo, nas conquistas, nas modalidades, no crescimento financeiro e, acima de tudo, um objetivo, ser campeão em 2025-26. Pegou no fio da história. Lembrou a data eleitoral,
Lembrou a caminhada. Encarou cada falha, mas ergueu um farol. Vamos lutar pelos nossos objetivos, que é sermos campeões. E quando diz isso a quem está a milhares de quilómetros, em casa emprestada, é porque leva esse compromisso para a raiz do clube. Mas não foi só discurso. Foi promessa económica, reforços, crescimento, casas do clube, estrutura. E foi gratidão, daquelas que enche a alma. A família também paga o preço. Foi lembrança constante de que este emblema é feito por pessoas e que a nação portista conta. No meio disto, há emoção, orgulho, esperança. Porque ouvir quem cometeu o erro dizer vamos mudar dá força. Dá sentido. Dá ânimo. Leva a mentalidade do agora é a hora para dentro de todos nós. Portista, isto é mais do que futebol. É acreditar que, mesmo em mar revolto, ainda há porto para remar. Ainda há farol. Ainda há alma. O Porto caiu. Está magoado. Mas não morreu. E hoje ouvimos isso com força. Se depois deste vídeo ainda sentires o clube no peito, partilha, comenta, subscreve. Porque agora, mais do que nunca, precisamos de estar juntos. Porque o Porto é sentir, é lutar e vai voltar a vencer.